Fala galera, começando mais um vídeo, sim, começando mais um vídeo, indo pro serviço, como de praxe. Esse aqui já é o caminho clássico, né? Então, na maioria das vezes, quando eu estou passando por aqui, porque eu estou indo pro serviço. Ontem, como eu finalizei o vídeo aí, vocês viram, fiz os meninos dormir, a gente teve um probleminha lá no médico, numa desregulada, e aí acabou que ontem a patroa tinha uma aula para fazer, então eu não consegui editar, fazer nada. Hoje ela tem uma reunião e vai acontecer a mesma coisa. Então amanhã eu edito, vou só garantir que tenha os vídeos lá. Como eu falei, dia 12, hoje é o dia 10, né? Então ainda tem 2 dias de vídeo mais tranquilo. Porém, é aquele negócio, né? A gente tá tranquilo, mas não tá. A gente tem que lembrar de produzir mais. E em falar em produzir mais, eu confirmei ontem, né, o horário que eu ia estar no evento. Não vai adiantar muito falar aqui, porque quando esse vídeo sair, o evento já aconteceu. Mas o tema que a gente vai conversar no palco lá me veio à mente. E assim, talvez, só talvez, dá pra ter uma temática de um livro. Então, talvez eu já esteja trabalhando nesse livro. Eu comecei a redigir algumas coisas ontem, mas assim, pegando fontes, né, de pesquisa e tudo mais, pra virar fontes do livro. Então, eu acho que essa parte seria interessante. Não sei se vocês querem que eu compartilhe com vocês essa produção desse livro, assim. Se for o caso, eu posso compartilhar, porque eu acho que é uma experiência, de certo modo, para mim, meio nova, tá? Porque assim, eu escrevi um livro infantil que foi baseado numa história que eu inventei pro meu filho. Pra quem não sabe, eu já escrevi um livro, o link dele tá até na descrição. É um livro infantil chamado Kiro, a Lesminha Ninja. Então, meu filho, ele gosta muito de história, e aí ele queria que eu inventasse uma história de boca. Ele fala assim: eu quero uma história de boca. Porque quando a gente lia um livro, era ler o livro. Mas quando ele falava história de boca, significava que ele queria uma história que fosse inventada. Então, eu inventei a história da Kiro. Eu inventei a história daquilo, eu inventei a história do Barry, eu inventei a história de Anitta e Eric. Então assim, são várias historinhas que eu contei pra ele, que eu inventei e que eu escrevi. Só uma que eu publiquei, as outras eu ainda não publiquei, porque eu quero fazer ilustração ainda. O da... Nossa, Paulo. Pronto, agora o barulho diminuiu, já dá pra gente voltar. As outras eu ainda não fiz a ilustração. A da Kiro eu fiz a ilustração e fiz a escrita e tal. Então eu fiz uma publicação independente. E os outros eu também quero fazer uma publicação. Então eu ainda tenho que fazer a ilustração. Tô vendo se eu mesmo vou fazer a ilustração ou chamar um amigo meu pra fazer a ilustração comigo, pra mim, né? E aí fazer a publicação independente também. Não sei, é uma ideia que eu tô tendo. Não sei se vai funcionar, podemos dizer assim, mas é o ponto. E aí vai ser um livro que, vamos dizer assim, de certo modo ele vai ser técnico, mas ao mesmo tempo ele vai ser, sei lá, tipo, de pensamentos, né? Onde que eu vou falar sobre os jogos, exatamente sobre a palestra que eu coloquei. Deixa eu pegar aqui, que aí é mais fácil. Drive, textos, livros. Aqui, ó. Uou! Aqui, ó. A arte interativa dos games, um guia completo sobre o reconhecimento dos jogos eletrônicos como expressão artística. Essa vai ser a ideia do livro.
Então, eu já comecei a trabalhar na ideia, mas eu acho que talvez seja interessante mostrar esse processo, né? Então eu queria saber de vocês, se vocês querem ver isso, deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí eu começo a gravar os processos da criação do livro, né? Até chegar à publicação. Talvez eu publique independente, de forma independente de novo, ou talvez eu possa tentar aí enviar para uma editora, né? É uma coisa que eu ainda não fiz e que eu vou ter que estudar como fazer. A publicação independente eu já fiz, então eu sei como é que eu vou fazer, é só eu ir lá. Tem duas formas de fazer essa publicação independente, uma pelo Amazon, que aí eu faço como um livro digital, e a outra é pela Wiclamp, onde que eu faço uma versão física, mas que vende sobre demanda. Então é a ideia. E tudo isso iniciou porque eu estava pensando em fazer um e-book sobre a palestra para a galera poder pegar no final da palestra, né? Então, vamos dizer assim, talvez não saia o e-book, mas talvez saia um livro. E aí tem um ponto. Eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para poder fazer, mas é a ideia que eu quero fazer, né? Então, talvez eu possa mostrar esse processo criativo. Então, se vocês quiserem, já deixem embaixo nos comentários, porque facilita também para mim ter um norte aí, se vale a pena fazer essas gravações e tal. E depois, né, quando eu publicar, aí vocês dão uma moral, né? Então, é isso. Fora esse ponto do livro que eu comecei, tem também a ideia de que na palestra lá eu vou ter que fazer um quiz, um jogo ao final, né? E aí é o ponto. Eles me avisaram ontem, então na teoria eu tô desenvolvendo uma ideia de um jogo, só que aí eu vou ir numa linha mais simples. Eu vou pegar a ideia do core loop de jogos e as pessoas vão ter que adivinhar quais os jogos que a gente está falando. E aí, como é core loop, significa que podemos ter mais de uma resposta certa. Claro que assim, eu vou definir qual que vai ser a resposta certa, que ela vai valer mais pontos, mas se a pessoa trouxer outras respostas que também são válidas, a gente vai dar ponto para elas também. E aí a gente vê lá como que vai ser essa questão da pontuação, o que vai ganhar. Então eu tô desenvolvendo. Até agora, acho que, se eu não me engano, tem 40 questões. Então assim, eu acho que já é o suficiente, porque a gente vai ter meia hora para fazer isso. Então eu acho que também não dá para exagerar. E vamos ver se vai funcionar da forma que eu tô imaginando, né? E aí aquele negócio, quando você está criando jogos, é isso. Isso é também uma parte da criação de jogos, né? Então, por exemplo, mesmo que não seja um jogo digital, é um jogo, é um quiz, Então assim, você pode fazer um board game, pode fazer um card game, né? Você pode fazer diversas coisas relacionadas a isso. É igual, por exemplo, daria para poder pensar numa ideia melhor e transformar em um jogo um pouco mais, mesmo que seja um jogo analógico, mas mais divertido? Daria. Mas eu acho que o quiz, por enquanto, vai ser essencial, assim, pra gente começar. E quem sabe depois eu posso evoluir um pouco essa ideia, né? Transformar em um game digital também. Então tem várias possibilidades. Mas é isso. Bora que a gente tá chegando aqui no ponto onde que tem muito carro e não dá pra gravar. Então, até daqui a pouco. Só, galera, voltamos aqui. Estou quase chegando em casa. Tenho que ir ali buscar os meninos. Tô até suando, velho. Tipo, na teoria está frio, mas eu estou suando porque eu sou calorento pra caramba. E dessa vez eu não esqueci as coisas que eu tava falando. Eu espero. Foi uma pausa momentânea para um espirro. Mas assim, eu não esqueci das coisas que eu estava falando de manhã. Que eu estava falando sobre o evento que, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter rolado. Estava falando sobre produção de conteúdo, falando sobre várias coisas. E aí, no decorrer do dia, acabou que eu fui convidado para participar do domingo também do Pixel, né? Então, teremos aí, com certeza,
mais de um vídeo do evento, talvez 2 vídeos pelo menos, um do sábado e um do domingo, mas também talvez teremos aí mais vídeos, né? Porque a ideia é que é negócio, vamos farmar o que der, né? Na brincadeiras à parte, agora é osso, viu? É um carro atrás do outro. Mas assim, brincadeiras à parte, eu tô ficando feliz com a forma que eu tô produzindo conteúdo. Os vídeos diários tá sendo assim, quase como uma terapia. Falar das coisas, dos acontecimentos, dos problemas, fazer reflexões. É meio que quase ter alguém para conversar o tempo todo, né? Então eu tô curtindo bastante o feedback, o retorno em relação assim de acesso, coisa, tá muito bom comparado a muitos tempos de produção. Tipo, na época que eu falava sobre séries e filmes, sim, o canal batia 10 mil views, 100 mil views em vídeos, mas tipo assim, agora eu tô tipo tendo aquela vontade de criar, de produzir, e não só os vídeos diários. No entanto, eu tô fazendo as produções e eu quero, sei lá, trazer mais isso de fazer. Como um dos livros que eu já li, né? O Roube como Artista. Inclusive, eu tenho link aqui embaixo do livro e um post que eu falo sobre o livro também. Meio que um review. E falo de todos os pontos do livro. E cara, tipo assim, é surreal o quanto a ideia do livro faz mais sentido hoje do que quando eu li ele há um tempo atrás. Porque hoje eu vejo meio que assim, eu não estava tão preparado para o livro na época que eu li. O livro, a ideia de Roube como Artista, ela vai muito assim, não é uma questão de você plagiar alguém ou algo do tipo. É mais uma pegada do tipo, crie, faça alguma coisa. Mesmo que o que você venha fazer se pareça com o que alguém já está fazendo. Que seja uma inspiração, um mentor, algo do tipo. Então simplesmente faça. Não tenha medo de julgamento e tal. Por quê? Você precisa fazer algo para você criar o seu próprio estilo. Então você só vai conseguir criar o seu estilo depois que você tiver algo sendo feito, né? Então é um ponto assim que eu acho sensacional, e hoje eu percebo que faz muito mais sentido do que quando eu li há muito tempo atrás. Então assim, é um ponto. E é aquele negócio, não vou puxar sardinha pro livro não. Você pode ler ele e tirar suas próprias conclusões, se valeu a pena ou não. Então se você já leu Roube como Artista, já deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não leu e vai ler, deixa aqui nos comentários. Se você já leu, deixa aí o que você considera válido dos ensinamentos do livro. Agora deixa eu pegar os meninos aqui e até daqui a pouco. Galera, chegamos ao final de mais um dia. Hoje a patroa tinha reunião, então eu busquei os meninos na escola, fiz eles dormir e agora eu vou dar uma descansada também. Apesar que eu teria algumas coisas para fazer, mas eu vou descansar, que amanhã ela não vai ter um compromisso, aí eu foco nas coisas que eu preciso fazer aqui para as coisas acontecerem, né? Editar os vídeos, fazer os textos que eu preciso fazer. Eu recebi aqui do jogo Island, né, Island Defense, que eu fiz uma publicação aqui. Então depois vocês vão dar uma conferida, provavelmente eu vou dar uma jogada para ver como é que é o jogo.
e trazer ali minhas impressões, elementos, ver o que dá pra gente tirar de ideia, quem sabe fazer um projeto, alguma coisa assim. Como eu falei na questão do livro, Roube como artista, né? Então, ver e me inspirar e ver o que eu posso trazer de ideias para os projetos que eu vou desenvolver, né? Então, acho que isso é essencial, a gente precisa realmente pensar em como aquilo que a gente está vendo, fazendo, pode nos inspirar para desenvolver projetos, desenvolver coisas, né? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando, dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.